2 Reis, capítulo 3. Três. 1, 2, 3. 2 Reis, capítulo 3. Amém? Amém? Vou pedir para o Gibi ler o texto para mim. Ele queria fazer barulho, gente. Deu? Ok. Não deu não, acho. Não quer pegar esse aqui mesmo? Amém? É do 1 ao... Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado, e pagava o seu tributo ao rei de Israel, com 100.000 cordeiros, e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido, Acabe revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei. Serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para o entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Este disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor,
de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tampareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Os irmãos podem assentar. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Vamos entender o texto. O texto começa dizendo: no 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e governou 12 anos. Jorão era filho de Acabe. A gente conhece um pouco da história do rei Acabe, que foi péssimo, pior rei que teve naquela época, marido da bendita ou maldita Jezabel, que matou os profetas e fez coisas muito ruins. O texto fala que Josafá reinava sobre Judá, e aí a gente precisa entender que nessa época Israel não era um país inteiro, mas que era dividido ao meio. O reino do norte era Israel, capital Samaria, reino do sul, Judá, capital Jerusalém. Por isso 2 reis. Essa época Israel teve um rei só até Salomão. Depois começou então teve essa divisão e tinha reino do norte e reino do sul. O reino do norte, então, nesse momento é governado por Jorão, filho de Acabe, que o texto também diz que ele fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai. Ele era malzinho, vamos dizer assim. Ele era mal, mas não era tão mal assim. Não foi como Acabe, que era o terror, mas também não foi bom. Diz assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe. Tirou a coluna de Baal que o seu pai havia feito. No entanto, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar, e não se afastou deles. Ou seja, era malzinho, não era mal como Acabe, mas também não era bom. Era malzinho, vamos dizer assim, malzinho. Aí o texto começa então a falar sobre um rei dos Moabitas chamado Mesa ou Messa, que era criador de gado e pagava seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros, né, um bocado de ele pagava um tributo, ou seja, existiam muitas guerras. Acabe era um rei muito ruim, mas também muito influente e poderoso. E ele tinha, então, sob comando alguns países vizinhos. A Moabe era um deles. Moabe tinha medo, o povo de Moabe, os moabitas, tinham medo de Acabe, que Acabe guerreasse contra eles e destruísse. Então, eles pagavam tributo. E esse tributo era 100.000 cordeiros e 100.000 lã de 100.000 carneiros. Era um bocado de dinheiro que eles pagavam tributo. Mas aí Acabe morreu. E eles pensaram assim: Acabe morreu, o Jorão não deve ser como o pai, não era mesmo tão ruim quanto ele, a gente não vai pagar mais. E ele se revolta contra o rei de Israel e não paga mais. O que Jorão faz? Olha, então eu vou guerrear contra Moabe, porque onde se viu eles não pagarem mais esse tributo para nós. Só que ele sabe que ele não tem força e ele pede socorro, então, para Josafá, rei de Judá. E também a gente percebe, não está no texto que ele pede, mas a gente percebe que Edom vai, que é outro reino. Então são 3 reis, 3 reinos. Acabe, Jorão pede então ajuda para Josafá e para o rei de Edom. Josafá fala então: ok, eu vou, o seu povo é o meu povo, meus cavalos são os seus cavalos, eu vou com você para a guerra. Josafá já tinha feito isso com Acabe antes, não deu muito certo, porque Acabe
enrolou ele, foi o caos, mas novamente ele dá esse voto de confiança a Israel e fala: vou lutar com vocês. Só que Josafá é um homem de Deus, é um homem que busca ao Senhor, mas ele está para ajudar o Jorão, e ele tem que seguir as ordens do Jorão. E aí ele pergunta, Josafá pergunta no verso 8: por que caminho iremos? Nós vamos guerrear contra Moabe, e existem muitos caminhos para chegar a Moabe. Por onde nós iremos? Jorão responde: pelo deserto de Edom. A gente percebe que Josafá é um homem que pergunta justamente porque na ideia dele teria que consultar quem? O Senhor. Mas ele está sob supervisão do Jorão, e o Jorão fala: pelo deserto de Edom. Mas Jorão, a gente percebe que ele era um péssimo líder. E é muito difícil quando você segue alguém que não tem noção nenhuma de coisa alguma, como é o caso dele. Ele começa a andar, e 7 dias de caminhada para chegar na guerra, né? Porque ele não tinha nem chegado na guerra, e ele já fala: vamos morrer. Por quê? Porque não tem água. A pessoa não pensou que para chegar lá para brigar, para começar a guerra, ele tinha que comer e beber. E aí ele é totalmente ineficiente, ineficaz, ele é péssimo líder mesmo. E aí ele o texto é tão ruim, né, que ele fala assim: o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar na mão de Moabe. Ou seja, nós estamos aqui com sede, a gente não tem como ir para frente nem como voltar, enfim, vamos morrer aqui, Moabe vai simplesmente exterminar com a gente. E ali ele desiste. Ruinzinho, bem ruinzinho, ruim de serviço, fez o que era mal, era tudo de ruim esse Jorão. Mas Josafá está junto, e eu quero frisar isso: como é bom quando você caminha com alguém que serve ao Senhor. Porque apesar de Jorão não ter noção de nada, e aqui eu nem julgo muito Jorão, porque quem tem um pai Acabe e uma mãe Jezabel, é difícil, né, gente? É difícil você dar coisa boa, filho de Acabe e Jezabel. Ele não foi ensinado. Ele simplesmente fala: eu acho que o Senhor entregou a gente. Mas ele não tem uma fé em Deus, porque ele também não foi ensinado nessa fé. A gente orou aqui pelos filhos e a Cristina disse: olha, aquele que é ensinado não esquece, mas aquele que não foi ensinado não foi. E aí ele fala: a gente agora vai morrer. Josafá fala então: não tem um profeta aqui para a gente consultar? Josafá está fora da terra dele, está fora de Judá, ele está em Israel, nesse momento no deserto de Edom, andando há 7 dias, e ele para e pergunta ao povo daquela terra: não tem um profeta do Senhor aqui para a gente consultar, por favor? E alguém diz: tem Eliseu, que era servo de Elias. E ele disse assim, ele responde: está com ele então a palavra do Senhor. E ele fala: vamos a Eliseu. O rei de Israel vai junto, Josafá vai, o rei de Edom vai falar com Eliseu. Eles descem à casa de Eliseu, e Eliseu, vocês também já sabem, porque Eliseu faz isso com um monte de gente, ele não tem papa na língua mesmo, né? Ele manda o Naamã lá, nem atende, manda ele lá se banhar, e ele faz isso muitas vezes. Eliseu é uma pessoa assim, literalmente assim. E ele olha então para Jorão e diz: o que é que eu tenho a ver contigo? O que você está fazendo aqui? O que você veio me procurar? Vá falar com os profetas do seu pai, com os videntes da sua mãe. Não vem aqui porque eu não quero falar com você. De cara. Pensa, gente, ele é profeta e chega 3 reis na casa dele. 3 reis. Rei de Israel, rei de Judá, rei de Edom. Chega 3 reis na sua casa para consultar você. Ele nem fala bom dia. Ele fala: o que é que eu tenho contigo, rei de Israel, o Jorão? Não vou com a sua cara. Vai lá procurar os profetas da sua mãe e do seu pai. Não sabe o que eles fizeram com os profetas da época?
matou todo mundo, né? Ele deve ter feito um belo de um sermão. Ele falou: eu não quero nem conversa com vocês. O rei de Israel, Jorão, falou: não vou consultar esses profetas, porque o Senhor, Deus, é quem chamou estes 3 reis para quê? Para entregar na mão de Moabe. Ou seja, pela segunda vez ele fala que a guerra que ele ia travar já estava vencida, perdida. Nós já perdemos essa regra, nós vamos ser entregues nas mãos do rei de Moabe. Porém, ele estava com Josafá, e Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não a daria atenção, nem olharia para você. Agora que me tragam um músico. Ou seja, ele não cansou de falar exatamente a mesma coisa. Se não fosse o Josafá aqui junto com você, eu não ia nem olhar na sua cara, porque não quero conversa contigo. Porém, o Josafá está junto, então vamos conversar. E aí ele diz: chamem um tangedor ou me tragam um músico. A gente tem falado aqui bastante sobre a questão, o lugar da música no templo. Deus habita no meio dos louvores. Davi era chamado a tocar para que o espírito maligno de Saul saísse. Novamente, aqui nós vemos um profeta convocando um músico. Músicos de Deus, saibam a importância de servir ao Senhor, de buscar o poder do Espírito Santo na vida de vocês, porque Deus convoca vocês a fazerem esse trabalho. Davi colocou música no tabernáculo 24 horas por dia e disse que gostaria de morar ali, na presença de Deus, com música. Às vezes a gente não tem noção, às vezes a gente acha que é só uma musiquinha que é cantada no começo do culto. Tem uma função extremamente importante e espiritual e que precisa ser levada muito a sério, né? Com jejum, com oração, porque Deus começa a fazer um transbordamento, uma libertação, uma transformação quando o Senhor traz os músicos para o altar. Então, eu quero muito falar sobre isso, porque eu acho que precisa ser dito de vez em quando sobre essas coisas, né? Enquanto o músico tocava, o texto fala, olha que bênção. Enquanto o músico tocava, o Senhor, olha, veja lá. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Aquela época é diferente da nossa, porque Jesus não tinha morrido na cruz, o véu não tinha se rasgado, o Espírito Santo não tinha descido sobre as pessoas e não habitava no coração das pessoas. Era um tempo diferente. Precisava de pedir que o Senhor viesse entrar no coração e falar. E para isso usavam-se os músicos. Enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu, e este disse: assim diz o Senhor, façam neste vale covas e mais covas. Pensa bem, você está no deserto, são 3 exércitos que estão ali, que foram lá para manusear armas e fazer uma guerra. Mas Deus fala assim: agora vocês pegam uma pá e começam a cavar cova. Eles devem ter pensado: ah, meu Deus, agora eu virei o quê? Vamos cavar o chão, no meio do deserto. Covas e mais covas. No capítulo depois, nós estamos no 3, certo? De 2 Reis. No 4º capítulo, fala do azeite da viúva, que Eliseu dá ordem para fazer o quê? Deus fala com ele: pegue vasilhas e não poucas. Vasilhas e não poucas. Deus vai fazer outro milagre, mas ele pede que aquela viúva pegue vasilhas nos vizinhos e na sua casa, porque ela não tinha quantidade suficiente para pagar as dívidas lá. Pegue vasilhas e não poucas. Eu entendo que a parte de Deus ele faz, a nossa parte é nossa parte.
E aqui ele manda cavar covas, muitas covas. Para mim, a medida das covas, da quantidade de cova, é a quantidade de fé. Porque se aquela mulher tivesse pego poucas vasilhas, ou se ela fosse inimiga dos vizinhos, né? Imagina se os vizinhos não fossem amigos dela. Olha que tragédia. Não, não vou emprestar, nem eu tenho coragem de pedir, porque os vizinhos não gostam de mim. Como é que eu vou emprestar a vasilha do vizinho? Tudo isso a gente tem que pensar no texto, né? E aqui eles falam assim, cava cova, muitas covas, não poucas. E então o exército foi chamado não a lutar, porque nem tinham chegado na guerra. Foi chamado para cavar covas, porque o problema deles nesse momento era a água. Muitas vezes nós vamos para a guerra, estamos em guerra, e nós focamos na guerra, e o Senhor quer fazer um milagre e resolver outras coisas ao redor, e nos ensinar outras coisas. Mas nós temos dificuldade de parar e fazer aquilo que o Senhor está nos mandando, porque na nossa cabeça eu tenho uma arma e eu estou empunhando essa arma e eu vim aqui para guerrear contra Moabe. Mas nesse momento você tem que deixar a sua arma e cumprir aquilo que Deus te mandou para fazer, que é cavar covas. Você é soldado? Ok, mas Deus está te mandando cavar covas. E você vai fazer o quê? Ficar lá segurando a sua arma? Não, você vai fazer o quê? Cavar covas. A gente tem que aprender a ser sensível à voz de Deus e obedecer, independente se a gente está entendendo isso ou não. Porque no deserto, cavar cova é muito estranho. Para Deus encher de água é mais estranho ainda. E pior, olha o que o texto fala: vocês não sentirão vento, nem verão chuva, mas este vale se encherá de água. Você está no deserto, Deus te manda cavar cova, não tem vento, não tem chuva. Mas ele fala, o vale vai se encher de água. É muito estranho quando Deus nos dá ordens que são fora daquilo que a gente está pensando que é a nossa guerra. É difícil ter fé nesse momento, é difícil, eu creio que cada um está enfrentando a sua guerra, e às vezes Deus fala, não, você vai fazer isso aqui, você pensa, não Deus, mas é nesse caminho que eu quero ir, é guerra, eu estou com a arma aqui, eu quero fazer isso. Deus está dizendo, não, para tudo, agora você vai cavar cova. Mas você não quer fazer. Uma vez eu ouvi o testemunho do Asaf Borba, que na época ele tinha estourado as músicas dele, e ele tinha uma gravadora chamada Life, que tem até hoje, e estava no auge, e Deus falou para ele assim, Asaf, você vai para Cuba levar Bíblias. Ele falou para Deus assim, eu sou cantor, eu tenho uma gravadora, por que eu tenho que ir para Cuba levar Bíblias? Cuba naquela época estava fechado, não podia entrar Bíblia em hipótese alguma. E Deus falou para ele, você vai para Cuba levar Bíblias. Você não é músico, você é servo. Você é servo. Você não é músico, você é servo. E você vai fazer exatamente o que eu estou te dizendo para fazer. Nessa época ele fez uma música que diz que eu irei para onde tu me enviar. E quando ele compôs essa música, ele testemunhou isso. Que ele disse para Deus, eu sou músico, e Deus disse para ele, não, você é servo. E aí ele canta, eis-me aqui, eu livre estou ao seu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Nós temos dificuldade de fazer algo que não é exatamente aquilo que nós achamos que Deus nos chamou para fazer. Deus
nesse momento, o exército foi chamado para guerrear. No meio do caminho, eles ficaram sem água, e eles consultam ao Senhor, e Deus fala: todo mundo agora comece a cavar covas, e não são poucas, porque eu vou enviar água para vocês. E a Bíblia King James atualizada diz assim: eu vou enviar água boa, para vocês, para os animais e para o gado. Todo mundo vai beber, mas vocês não verão chuva, vocês não vão sentir vento, mas a água vai vir. Eu conheço muita gente que nesse momento diria: como que a água vai vir? Ai, como a gente faz isso? Ah, Deus, como é que o Senhor vai fazer esse milagre? E fica conjecturando na cabeça: ai, Deus podia fazer isso, aquilo. Milagre não se explica, Deus não tem obrigação de explicar, ainda bem que não. Mas o texto fala que a água veio e encheu o vale. O texto diz que Deus falou que eles iam beber, o gado e os animais. Mas ele, verso 18 diz: mas ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água, danificarão com pedras todos os campos de cultivo. E aconteceu, verso 20, que no dia seguinte, então eles foram consultar Eliseu, conversaram com Eliseu. Veja bem, tem que cavar a cova quando? Hoje. Porque no dia seguinte, a água já veio. Se Deus manda você cavar a cova, anda rápido, porque Deus quer fazer o milagre. Amém? Amém? Não importa o que Deus te mandar fazer, faça, porque Deus quer fazer o milagre. No dia seguinte, na hora do sacrifício da manhã, a gente precisa continuar fazendo as coisas para o Senhor, quer a gente esteja com sede ou não. No dia seguinte, eles continuaram sacrificando, eles continuaram ofertando, e eles estavam com sede ainda, a água não tinha vindo, eles estavam com muita sede, mas eles vão para o sacrifício da manhã. Eis que a água vinha descendo dos lados de Edom, e a terra se encheu de água. O texto continua dizendo que também eles venceram a guerra, porque eles foram até Eliseu para consultá-lo por causa da guerra ou da água? Da água. Da água. Eles estavam morrendo de sede. Mas Deus sabia que tinha uma guerra ali, que ele não tinha sido consultado a respeito da guerra. Ele não tinha sido consultado a respeito das coisas, mas ele é tão bom e tão misericordioso, que quando eles vão consultar Eliseu a respeito da água, e por causa de Josafá, que era um rei que buscava o Senhor, ele diz: não só lhes darei água, como também lhes darei a vitória na guerra. Não só lhes darei água, darei vitória na guerra que vocês vão lutar. Eles não tinham nem chegado. Deus quer fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente pede. Mas tem um caminho aqui: consultar ao Senhor, coisa que Jorão não sabia, que Josafá sabia. Andar com pessoas que buscam ao Senhor. Porque se ele estivesse andando com outra pessoa que dissesse: não, vamos continuar, ou então dissesse como ele está dizendo: olha, quantas pessoas você conhece? Fala: não, acabou mesmo, está tudo ruim, está tudo difícil, nada vai dar certo, né? E esse ano a gente ouviu tanto isso, não, vai ficar pior. E esses dias alguém me disse: o que vai ser de janeiro? Eu falei assim: o que vai ser? Abençoado. Porque o Senhor tem cuidado de nós.
Deus vai continuar nos abençoando. Nós só precisamos consultar ao Senhor, nos voltar para o Senhor e buscar ao Senhor. Deus não tem abençoado a sua vida? Deus não tem cuidado da sua vida? As coisas estão difíceis? Estão, mas Deus tem cuidado de nós. E os nossos dias vão continuar sendo abençoados, porque nós temos consultado e buscado o nosso Deus, que além de nos dar água, mesmo que não tenha chuva, mesmo que não tenha vento, Ele traz água da onde? Sei lá. Não tenho a mínima ideia. Da onde saiu essa água, gente? Da onde saiu essa água? Do Senhor. No meio do deserto, cavaram covas e de repente, não fala que a água saiu do chão, não. De repente apareceu vindo de Edom, que é deserto, água, muita água, que encheu todas aquelas valetas e era água boa, boa. Da onde veio essa água? Não sei, o que eu sei é que é do Senhor essa água. O Senhor colocou essa água aí. E é o Senhor que nos dá essa água, é o Senhor que nos dá a vitória, e é o Senhor e o Senhor. Tem tantas coisas que as pessoas têm me dito nesses dias que são totalmente impossíveis. E a minha resposta tem sido sempre essa: o meu Deus ainda é o Deus do impossível. E Ele gosta de trabalhar no impossível, porque o possível está por nossa conta. O meu Deus é um Deus que Ele ama o impossível, porque é no impossível que Ele trabalha. É no impossível que nós manifestamos a nossa fé e a gente cava a quantidade de covas na medida da nossa fé. A gente arruma vasilha para encher de azeite na medida da nossa fé. E esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim: ai, mas não precisa Deus fazer isso, Ele pode fazer só aquilo. Eu falei: não faz isso. Que tamanho é o seu Deus? Não peça nada pequenininho, por favor. Nosso Deus é um Deus que Ele não dá só a água vindo dEle, Ele dá a vitória também, Ele dá infinitamente mais. Sonhe com o Senhor. Deus tem me dado direção de oração, não para ficar dizendo: olha, Deus, olha aqui, está aqui o vidro, enche esse vidrinho aqui de água. Mas de eu olhar e começar a ver mananciais de água. Mananciais de água. Sonhe com o sonho de Deus. Peça para Deus colocar no seu coração o sonho dEle. Peça para Deus colocar no seu coração o que Ele tem visto e não aquilo que você tem visto. Peça para o Senhor para te mostrar o sonho dEle. Ofertem ao Senhor, continuem ofertando louvores, adorações. Deus vai mandar o seu milagre, mesmo que você não saiba de onde veio, mesmo que você não entenda e não compreenda. Talvez você não veja chuva, não veja vento, mas a água vai vir e vai matar a nossa sede. Amém? Vai matar a sede nossa, do animal, do gado e de tudo mais que precisar. Deus quer matar a nossa sede. Deus quer sarar as nossas vidas. Deus quer curar. Deus quer trabalhar no nosso coração. E Deus vai fazer infinitamente mais, como Ele tem prometido. Amém? Talvez você não entenda, talvez você não compreenda, talvez você não queira esperar, talvez você queira desistir, mas eu quero te dizer: não faça como Jorão, que decreta a sua derrota rapidamente. Não faça como Jorão. Jorão é o rei que decreta derrota. Decreta derrota. Nós viemos aqui, nós não temos água, Deus já decidiu que nós vamos ser entregues na mão de Moabe. Como Deus decidiu? Ele perguntou para Deus? Colocou palavra na boca de Deus. Deus já decidiu, nós vamos ser entregues.
Jorão é um rei que decreta derrota. O que é que você tem decretado no seu dia a dia? Você tem dito como Josafá, vamos consultar o Senhor? Tem um profeta aí, vamos consultar o Senhor? Ou você tem dito, já está decretado, isso aqui não tem jeito. Se não tivesse Josafá ali, provavelmente o decreto do Jorão tinha se cumprido, porque ele ia ficar lá no deserto com sede, não ia consultar ninguém, e ele ia ser entregue na mão de Moabe e ia ser morto, porque ele já tinha decretado isso. Ai, glória a Deus que tinha Josafá, que disse, tem algum profeta aqui para a gente consultar? Vamos consultar o Senhor. Essa noite eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, consulta o Senhor, antes de ficar decretando derrotas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? Dá uma sondada nas suas palavras. Às vezes a gente fala coisas sem pensar, às vezes a gente fica repetindo o que o outro disse. Mas na televisão disse que vai ser assim. A televisão não é o Senhor. E eu creio no que o Senhor disse, ou disse para mim. Mas não sei quem disse, e ele é especialista. Ok, ele pode ser especialista em coisas humanas e terrestres, mas se eu consultasse um especialista no deserto e dissesse vai vir água sem chuva, ele ia dizer o que para mim? Impossível. Isso não vai acontecer, porque não tem como acontecer. Por isso eu não escuto especialistas, eu escuto o Senhor, que é o dono da chuva, do tempo e de tudo que tem. Eu não estou dizendo para você jogar fora tudo que as pessoas estudam. Eu acho que isso é importantíssimo na nossa vida. Mas você não pode decretar derrota facilmente em cima dessas coisas. A palavra é: consulte ao Senhor. Não diga ao Senhor o que fazer. Conheço um monte de gente que ora, Deus, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Não diga a Deus o que fazer. Consulte ao Senhor. Olha a palavra de Josafá. Tem um profeta aqui para a gente consultar, para a gente saber o que deve fazer. E quando ele vai a Eliseu, Eliseu diz, começa a cavar a cova. Coisa estranha. Mas se eu estou consultando, eu vou fazer aquilo que Deus me mandar. Eu não estou dando ordem, não estou dizendo para Deus o que fazer. Eu estou dizendo para Deus, o que é para a gente fazer agora? Qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? E Deus disse, cavem covas, muitas covas, pela fé. Amém? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Consulte ao Senhor nessa hora. Deus está aqui. Josafá diz, a palavra está com o profeta. Vamos consultá-lo. Tudo aquilo que o profeta disse aconteceu. Porque o Senhor estava falando. Ouça o louvor. Os músicos chegaram. O Senhor falou conosco. Não desanima, não desista. Ouvir os especialistas é bom, mas o especialista de verdade é o Senhor. Da onde não tem como sair água, Ele traz água. Sem chuva, sem vento. Ele traz água no meio do deserto. Consulte ao Senhor nessa hora a respeito daquilo que você tem pedido ao Senhor. Diga, Deus, não quero orar do meu jeito. Quero te consultar agora.
Eu quero que o Senhor me fale qual é o próximo passo. Eu quero que o Senhor me diga o que eu tenho que fazer. Se é cavar cova, eu vou cavar. Mas me diga o que fazer. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Eu teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queremos confessar a Ti, Senhor, que muitas vezes tomamos decisões, escolhemos caminhos, como Edom fez, como Jorão fez, escolhendo o caminho de Edom, o deserto de Edom, sem consultar a Ti, Senhor. Queremos, ó Pai, Te pedir perdão, Senhor, pelas vezes que tomamos decisões e não Te consultamos.
O centro desse texto, Senhor, nos diz que é para consultar a Ti. Porque o Senhor tem, Senhor, direção, o Senhor tem sabedoria, o Senhor tem um norte para as nossas vidas e muitas vezes queremos tomar decisões sem consultar a Ti. Depois, Senhor, quando nós chegamos a lugares em que ficamos sem água, sem ter o que fazer, aí clamamos a Ti, ó Pai. E aí então o Senhor tem que nos resgatar, o Senhor tem que cuidar de nós, o Senhor tem que nos amparar e ter misericórdia. Senhor, queremos aprender o caminho de Josafá, que é o caminho que consulta o Senhor antes de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, hoje consultamos a Ti, nós queremos saber de Ti qual o próximo passo, nós queremos saber o que devemos fazer. Quando aquela mulher que estava endividada, quando aquela mulher que tinha perdido o seu esposo, quando aquela mulher que estava com risco de perder os seus filhos, foi a Eliseu. Ele deu direção correta, ela consultou a Ti e ele deu direção correta do que ela deveria fazer para resolver os seus problemas. Pai, nós queremos consultar a Ti, não orar e pedir isso, aquilo e aquilo. Nós queremos saber o que é para nós fazermos, nós queremos saber o que é para nós aprendermos, o que é para nós tomarmos de posição e qual a tarefa que temos que fazer neste momento. Em nome de Jesus. Pai, mostra para nós, fala conosco qual é a Sua vontade para esse dia, para esse mês, para esse final de ano. Dá-nos direção, ó Pai. Fala conosco, Senhor. Queremos pedir, Senhor, fala conosco. Fala conosco com clareza, porque nós queremos ouvir a Sua voz. Hoje queremos nos colocar diante de Ti e pedir, fala conosco, Senhor. Queremos consultar a Ti em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que o poder de Jesus, o nosso Senhor, e que a unção preciosa do Espírito Santo seja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Quer ficar por dentro de todas as transmissões feitas pela nossa igreja e todo o conteúdo gravado que for ao ar? Acesse youtube.com.br, procure por Metodista Central de Bíblia. Acesse o canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho com todas as notificações para ser avisado.